não esperava nada muito além disso, né? Poucos dias de treinamento, ele não conhece os jogadores assim profundamente. E aí, para empatar, aqui no Equador, sem jogar nada, sem criar nada, se acovardando para uma seleção pequena que nunca foi nada no futebol, nem sul-americano, nem Copa América o Equador tem. O Equador não tem nada. Eu não esperava nada diferente. Nenhum técnico é mágico. Ninguém faz mudar inteiramente um time com 2 dias para se treinar. Mas que coisa feia, que coisa horrível. E o que mais me deixa impressionado, teve uma bola, o cara meteu o Matheus Cunha, a bola passou entre as pernas dele, entre as pernas. Fala galera, tudo beleza? A estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira era um dos momentos mais aguardados do futebol mundial, mas o empate contra o Equador gerou reações diversas na imprensa esportiva brasileira. Nomes conhecidos do jornalismo e do comentário esportivo reagiram à atuação da equipe e ao começo do trabalho do treinador italiano. E no vídeo de hoje, você confere as opiniões que marcaram essa primeira análise sobre o novo ciclo da seleção. E começaremos com Galvão Bueno, o narrador, símbolo das Copas, deu seu parecer sobre esse primeiro jogo. Veja a seguir. Olha, eu tenho certeza que muita gente deve estar decepcionada com o resultado e com a forma com que a partida foi jogada neste 0-0 de Equador e Brasil na estreia do técnico Ancelotti. Eu não esperava nada diferente. Nenhum técnico é mágico. Ninguém faz mudar inteiramente um time com 2 dias para se treinar. Então o que ele fez? Eu conheço bem, há muito tempo. Tudo que deve ter passado na cabeça dele deve ter sido: não posso perder. A seleção brasileira não pode perder nessa minha estreia. Então, ele confiou mais naqueles jogadores que ele conhece do dia a dia, no futebol europeu, com laterais que apoiam menos, se seguram mais, com 2 volantes e movimentação no ataque, marcação baixa, para tentar espaço para contra-ataque na velocidade com o Estevam e com o Vinícius, já que o Rafinha está fora, só volta no jogo contra o Paraguai. As entrevistas deixaram isso muito claro. Quando os jogadores disseram: marcamos bem, tivemos um esquema defensivo forte, o Equador teve mais posse de bola, mas evitamos que eles criassem grandes lances e grandes momentos. Esse foi o pensamento, tenho certeza absoluta, do Ancelotti. Ele sabe que pode ir muito mais à frente. Ele tem Rafinha para voltar, ele tem Rodrigo que está machucado, ele tem várias opções, ele pode mexer no meio campo. Um dia pode até ter o Neymar de volta, se Neymar se recuperar a tempo para outros jogos, para sequência de trabalho para a Copa do Mundo. Então, nunca passou pela cabeça dele perder, arriscar para perder? Não. Foi um 4-3-3 falso. Porque foi um 4-3-3 que foi muito mais uma marcação baixa e fechar os espaços do time adversário e tentar algumas jogadas de contra-ataque. Vamos então aguardar agora, para pensarmos com mais calma, o jogo contra o Paraguai. O Paraguai ganhou do Uruguai. O Brasil nesse momento é 4º colocado. Se não ganhar do Paraguai no próximo jogo, pode cair para a 5ª posição com um bom resultado do Uruguai e aí entrar lá na última rodada final numa posição desagradável. Então ele sabe que se podia empatar esse jogo, tem que ganhar do Paraguai. Aí entra o Rafinha, ele pode entrar com o Martinelli, ele pode entrar com 2 volantes, o Rafinha fechando ali o meio campo, 3 atacantes, arriscar um pouco mais, colocar um lateral direito, por exemplo, que suba mais, que se libere mais, soltar mais o time e partir para ganhar o jogo. A grande preocupação hoje, tenho certeza, do Ancelotti era não perder. Depois da análise do Galvão, vamos para a opinião do craque Neto. Como sempre, ele falou com personalidade e deu a sua visão sobre o primeiro jogo da seleção comandada por Carlo Ancelotti. Veja o que o Neto falou. Vocês acham? Tô assistindo aqui pela Globo, Luiz Roberto, gente boa, baita narrador. Vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrei, Martinelli, Matheus Cunha? Vocês têm ideia que foi a última seleção que a gente ganhou o título? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. E ainda tem os babacas ainda que falam do Rivaldo. Cara, juro,
Não é querer só cornetar, mas que coisa feia, que coisa horrível. Não, e o que mais me deixa impressionado, teve uma bola que o cara meteu pro Matheus Cunha, a bola passou entre as pernas dele. Entre as pernas. Cara, que vergonha. Tá, parabéns aí. A pergunta pro Vinícius Júnior. E aí, Vinícius Júnior, como é que é a estreia com o nosso querido Carlos Ancelotti? Ah, foi legal, ele é o melhor treinador que eu já tive. Legal. E aí, agora, os ingressos sendo bem vendidos, né? Lá em São Paulo, sempre é, irmão. Mas por que não pergunta isso, Vinícius Júnior, por que você não faz gol na seleção brasileira? Por que no Real Madrid você joga muito e você ganhou 2 Champions, 2 gols em 2 finais? E por que na seleção você não joga nada? Por que você não é um jogador comum na seleção brasileira? O que falta? Qual o esquema que falta, Vinícius Júnior, para você jogar bem na seleção brasileira? Quem que tá errado? É o treinador? É os jogadores? Ou você que não consegue jogar na seleção brasileira, até porque tá vestindo a camisa número 10? Não é uma pergunta boa? Agora é a vez do comentarista Mauro Cesar Pereira, da Jovem Pan Esportes, conhecido pelas análises mais técnicas e diretas. Mauro comentou o desempenho de alguns jogadores que foram escalados por Ancelotti nesse primeiro teste da seleção. Confira a avaliação dele sobre a atuação individual de alguns nomes que estiveram em campo contra o Equador. Não esperava nada muito além disso, né? Poucos dias de treinamento, ele não conhece os jogadores assim profundamente. Alguns ele conhece de enfrentar, de ver, de observar, outros nem tanto. Foi buscar alguns atletas experientes em seleção, o que até faz sentido para um começo de trabalho, mas é uma primeira convocação, tem muitas questões que só no campo, na hora H, você vai encontrar as respostas, né? Eu acho que o Richarlison é uma delas, né? O nível do Richarlison caiu muito da Copa para cá, ele teve vários problemas, conseguiu melhorar um pouco o seu desempenho no seu clube, mas hoje, claramente, assim, tem a menor condição de ser um atacante da seleção brasileira. Pode ser que volte em outro momento, mas acho que já, assim, para mim já é um nome quase descartado, assim, você pensar nele nos próximos jogos. Não mostrou nada. Ele buscou ali um Casemiro, o Marquinhos que já vinha jogando, o Alexandro, ter ali um pouco mais de rodagem de seleção, mas o Brasil teve dificuldades, o Equador marca forte, é um time competitivo, já treinado há mais tempo pelo Sebastião BKSS. Achei que o 0x0 foi um bom negócio, jogo de poucas oportunidades. E o Brasil agora fica atrás também do Paraguai, como você disse, que venceu o Uruguai. E é o próximo adversário na terça-feira. O Brasil segue atrás do Equador, foi ultrapassado pelo Paraguai. Ele vai precisar buscar um resultado positivo contra o time paraguaio, que está 9 jogos invicto, venceu 5, empatou 4 dos seus últimos 9 compromissos nas eliminatórias. A última derrota foi justamente para o Brasil, lá atrás. Então, um momento bem importante na busca pela classificação, mas acho que começo assim não daria para esperar muita coisa além disso, não. Acho que o 0x0 foi bem interessante para o time brasileiro e para o técnico italiano. E fechando a sequência de opiniões, vamos ouvir Thiago Asmar, comentarista da Jovem Pan Esportes. Em sua análise, Asmar não mediu palavras e fez críticas contundentes ao desempenho da seleção brasileira nesse empate. Para ele, a atuação foi terrível e o começo do trabalho de Ancelotti já acende um sinal de alerta. Meu amigo, se o Ancelotti chega na seleção brasileira pra dizer que empatar com o Equador, ficar atrás do Equador na tabela é bom e ele tá satisfeito, aí já me decepcionou. Porque eu acho que ele pode trabalhar muito, pode fazer essa seleção crescer, mas ele tinha que falar: gente, eu vim pra seleção brasileira. Eu deixei o Real Madrid pra vir comandar aquela que já foi, há muito tempo, a melhor seleção do mundo, porque hoje não tá nem entre as 5 do mundo. Hoje, o Brasil é uma chacota, se a gente comparar com os jogos que a gente tá vendo na Europa. Inclusive de time. E aí, pra empatar, aqui no Equador, sem jogar nada, sem criar nada, se acovardando com uma seleção pequena que nunca foi nada no futebol, nem sul-americano, nem Copa América o Equador tem. O Equador não tem nada. Eu acho que o Equador não tem Copa América, Copa do Mundo. Deve ter tido uma quartas de final e olhe lá no seu melhor ano, se não foi oitavas. Nunca chegou a lugar nenhum. Nem Olimpíada, que é uma baba, que essa geração tenta considerar alguma coisa pra dizer que o Neymar ganhou alguma coisa, mas também é um nada. O Equador, ele é um nada pro futebol sul-americano e mundial, sem nem ser na base.
o Equador já ganhou alguma coisa. Pra gente considerar que foi um empate bom, tá satisfeito e que a defesa foi legal. Ou seja, uma seleção ridícula de novo, uma seleção que faz nós torcedores. Eu tava louco, juro, louco, como eu queria pegar no Mundial com esse futebolzinho fajuto que a seleção tá mostrando, a Espanha do Yamal. Porque o moleque com 17 anos, só o culhão de todos os jogadores da seleção brasileira, ele tem mais. Ele tem mais. Ele chama o jogo o tempo inteiro. Isso eu sei porque eu vi na Champions League também. Perdendo o jogo, ele chama a bola. Ele vai pra cima. 17 anos. Tem que falar que foi mais um jogo fajuto e outra, né, velho Vamp? Que a CBF também faz parte, né? A entidade que comanda o futebol brasileiro merece essa bosta de futebol que a gente tá vendo do Brasil. Porque ela colocou, desde que o Tite saiu, Ramon Menezes, Diniz, Dorival, sabendo que eles não iam completar um ciclo pra Copa do Mundo. E aí agora fica nessa pressão. Claro que vai passar, porque até, como eu costumo dizer, o time de spinning da minha mãe, sabe spinning? Que ela fica pedalando lá com as amiguinhas de terceira idade, lá na academia. O time de spinning da minha mãe teria a chance de passar para a Copa do Mundo, tendo 6 a 7 vagas nas eliminatórias sul-americanas. O Ancelotti vai sofrer. Ele pode dar um jeito, mas tá ridículo, Vamp. Se a gente comparar, então, a coragem das seleções europeias para atacar, a criação das seleções europeias, que criam jogadas o tempo inteiro, a gente viu 9 gols no jogo entre Espanha e França. Olha a coragem dessas seleções. E no jogo da seleção brasileira, um 0-0 fajuto que é considerado bom contra uma seleção fajuta. E aí, curtiu? Agora falta o principal. O que você achou das opiniões? Concorda ou discorda? Manda nos comentários que eu quero saber a sua visão sobre esse começo de trabalho do Ancelotti. E não esquece de dar aquela força. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Céu, feedback é o que faz o canal continuar melhorando, então comenta, critica, elogia, manda bala. Valeu demais por acompanhar até aqui e tamo junto.